No mundo das artes marciais, existe um estilo de karatê que desafia a lógica convencional da força bruta. Hoje, no mundo marcial, vamos mergulhar fundo nos segredos do Vado-Ryu e responder à pergunta que muitos fazem: quão forte é realmente este estilo que prega a harmonia, mas esconde técnicas surpreendentemente eficazes e devastadoras? Vamos desvendar os segredos deste estilo que desafia todos os conceitos de força bruta. Criado pelo mestre Hironori Otsuka, o Vado-Ryu é a fusão genial entre a potência do karatê tradicional e a sabedoria milenar do Jujutsu. Aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. O Vado-Ryu não é apenas mais uma variação do karatê. É o resultado de uma fusão inteligente e calculada entre a potência linear do karatê de Okinawa e a fluidez estratégica do Jujutsu tradicional japonês. Seu fundador, o mestre Hironori Otsuka, registrou o estilo em 1934, mas sua jornada começou muito antes. Otsuka já era um experiente faixa preta em Shindo Yoshin-ryu Jujutsu, um estilo conhecido por suas técnicas de imobilização, projeção e uso da energia do oponente, antes de se aprofundar no karatê sob a tutela de Gishin Funakoshi, o pai do karatê moderno. Essa formação dupla permitiu que Otsuka criasse um sistema que valoriza não a colisão, mas a redireção, não a força bruta, mas a precisão tática. Essa origem única deu ao Vado-Ryu uma identidade marcante, um estilo que sabota estrategicamente os ataques adversários, priorizando a quebra do equilíbrio e a exploração de aberturas, em vez de simplesmente enfrentar o poder do oponente com poder igual ou maior. A verdadeira força do Vado-Ryu está profundamente enraizada em sua filosofia, que pode ser resumida em 3 princípios fundamentais. Taizabaki, a ciência da esquiva ativa. Diferente de bloqueios estáticos que exigem força contra força, o Taizabaki envolve movimentos corporais sutis, porém extremamente precisos, que desviam o ataque inimigo por centímetros. Essa esquiva não é uma fuga, mas um reposicionamento estratégico que coloca o praticante em posição vantajosa, geralmente nas costas ou no ponto cego do oponente, pronto para um contra-ataque imediato. Defesa e ataque em sintonia. No Vado-Ryu, não há separação entre defender e atacar. A esquiva, Taizabaki, já posiciona o corpo para o golpe seguinte. Esse princípio de economia de movimento permite respostas rápidas e surpreendentes, reduzindo o tempo de reação do adversário e aumentando a eficácia do contra-ataque. Aproveitamento da força alheia. Como uma clara herança do Jujutsu, o Vado-Ryu ensina a canalizar e redirecionar a energia do oponente. Se ele avança com força, puxamos. Se ele puxa, avançamos. O objetivo é usar o ímpeto do adversário contra ele mesmo, minimizando o esforço físico do praticante enquanto maximiza o impacto sobre o oponente. O Vado-Ryu é um sistema completo, que combina simplicidade aparente com profundidade técnica. Golpes mínimos, efeito máximo. Os socos são geralmente curtos e diretos, gerados a partir de uma rotação eficiente do quadril e com trajetória retilínea. Cotoveladas e golpes com a mão aberta, como o dorso e o canto da mão, visam pontos sensíveis específicos, como a garganta, plexo solar ou costelas. Chutes funcionais e estáveis. Diferente de estilos que priorizam chutes altos e acrobáticos, o Vado-Ryu foca em chutes baixos e intermediários, como frontal e lateral, que mantêm o equilíbrio, são rápidos e difíceis de prever, ideais para contextos de defesa pessoal. Projeções e imobilizações. O diferencial oculto. Esta é a herança mais marcante do Jujutsu. O praticante de Vado-Ryu aprende a conectar um desvio a uma projeção ou a uma chave de articulação. Imagine desviar de um soco e, no mesmo movimento, aproveitar o avanço do oponente para projetá-lo ao chão e finalizá-lo com uma chave, tudo fluindo naturalmente, como água contornando um obstáculo. Na aplicação real, o Vado-Ryu revela suas maiores qualidades. Economia de energia, projetado para que pessoas de menor porte físico possam se defender contra agressores maiores. Versatilidade em ambientes restritos. As técnicas, baseadas em movimentos compactos, são altamente eficazes em espaços confinados, como corredores ou transportes públicos. Treinamento mental. Desenvolve percepção aguçada, timing e controle emocional, preparando o praticante para agir com clareza sob pressão. Adaptabilidade tática. Permite transitar entre distâncias curtas, combate corpo a corpo, e médias, socos e chutes, com naturalidade. Quão forte é o Vado-Ryu? Após uma análise profunda, chegamos à conclusão definitiva sobre a real força deste estilo singular. Força da inteligência aplicada. O Vado-Ryu representa o ápice da eficiência marcial inteligente.
Diferente de estilos que dependem de vigor físico ou massa muscular, sua potência emerge de princípios biomecânicos refinados e do uso estratégico da energia disponível. É a materialização viva do conceito milenar de que a suavidade controla a dureza não por fraqueza, mas através de uma compreensão superior das leis físicas que regem o combate. Defesa pessoal. Eficácia inquestionável. Em situações reais de risco, onde não há regras ou tempo para técnicas elaboradas, o Vadogho revela-se devastadoramente eficaz. Suas técnicas foram forjadas e refinadas através de gerações especificamente para neutralização rápida, métodos que incapacitam ameaças em segundos, não em minutos. Adaptação contextual. Funciona igualmente bem em espaços amplos ou confinados. Economia de movimento. Mínimo esforço para máximo resultado. Crucial sob adrenalina. Versatilidade tática. Respostas apropriadas para diferentes níveis de ameaça. Como disciplina tradicional, o Vadogho oferece uma jornada transformadora que transcende a mera luta. Desenvolvimento físico integral. Desenvolve coordenação, equilíbrio e consciência corporal. Aprimoramento mental. Cultiva o foco, disciplina e controle emocional. Fortalecimento do caráter. Constrói confiança genuína através de competência real. Crescimento contínuo. Oferece desafios progressivos por décadas de prática. Combatente moderno. Versatilidade aplicada. Para o praticante contemporâneo, o Vadogho fornece um repertório excepcionalmente adaptável. Criatividade tática. Princípios que permitem soluções personalizadas para problemas únicos. Integração perfeita. Combina harmoniosamente com outras artes marciais. Aplicação imediata. Técnicas que funcionam desde o primeiro ano de prática. Evolução constante. Sistema que se adapta ao crescimento do praticante. A força definitiva do Vadogho reside em seu poder transformador silencioso. Ele não impressiona com demonstrações espetaculares, mas com resultados incontestáveis. Sua eficácia não grita, ela simplesmente funciona. Esta é uma força que não se anuncia, mas se impõe quando necessário. Não se exibe, mas se comprova na ação. Não depende de condições ideais, mas se adapta a qualquer realidade. O Vadogho prova, de forma magistral, que a verdadeira potência marcial emerge da sabedoria aplicada, da precisão implacável e da eficiência absoluta. É forte não pelo que quebra, mas pelo que resolve, não pelo dano que causa, mas pelos problemas que soluciona. Esta não é apenas uma arte marcial, é uma lição permanente sobre a natureza real da força. O Vadogho consolida-se não como simples estilo de karatê, mas como uma filosofia marcial viva que redefine o conceito de força. Sua excelência não reside na demonstração de poder bruto, mas na aplicação inteligente de princípios biomecânicos que transformam defesa em ataque e movimento em solução. Esta arte prova que a verdadeira eficiência nasce da compreensão profunda do corpo humano, do timing implacável e da economia de movimento que caracterizam suas técnicas. Para o praticante moderno, oferece um sistema completo que transcende o âmbito esportivo. É uma ferramenta de defesa pessoal visceralmente eficaz, um caminho de desenvolvimento interior e um método de combate adaptável a qualquer cenário. Suas técnicas de desvio e controle corporal representam o ápice da inteligência marcial aplicada, onde a solução emerge não da colisão frontal, mas da reorientação sábia da energia do conflito. O legado do Vadogho permanece atual porque entendeu algo fundamental. Na arte da guerra e na vida, a vitória raramente pertence ao mais forte, mas sim ao mais sábio. Não a força que se impõe, mas a inteligência que se adapta. Esta é sua lição mais valiosa. Um tesouro marcial que continua a inspirar novas gerações de praticantes em busca de eficiência genuína. Esta análise revela o Vadogho em sua essência, uma arte que honra suas raízes tradicionais enquanto oferece respostas modernas para desafios atemporais do combate real e do desenvolvimento humano. A resposta não está em quantos tijolos ele pode quebrar, mas em quantos problemas ele pode resolver. A força deste estilo não é gritante, é sutil e inteligente. É a força da física, da estratégia e do timing implacável. É a prova viva de que o caminho suave e inteligente pode ser incrivelmente devastador. O Vadogho não é sobre ser o mais forte na sala. É sobre ser o mais esperto. Ele nos ensina que a verdadeira força marcial não está em enfrentar a onda com um muro, mas em deslizar por ela e redirecionar toda a sua energia. Se este conteúdo agregou a sua visão sobre as artes marciais, deixe aquele like. Isso ajuda demais o canal e espalha esse conhecimento. Nos conte nos comentários. Qual princípio do Vadogho mais gostou? A troca de ideias é o que enriquece nosso mundo marcial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.